Meus queridos, olha só, Atos capítulo 10, o versículo é o 38. Atos 10, 38. Quem está lá É a Gorete, né? Coloca para mim, Gorete, por favor, na NBV. Eu vou ler aqui nessa tradução que é a Nova Bíblia Viva. Eu gosto de usar várias traduções, né? E a mensagem fica mais completa. Tem tradução que é o mesmo contexto, só que às vezes tem uma palavra diferente, então fica mais claro, né, para a nossa compreensão. Olha só, meus amados, nós vamos entender aqui, segundo a ótica da Bíblia Sagrada, segundo a ótica do Evangelho, o que é de fato fazer o bem? Amém? Porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu sou uma pessoa tão boa, eu sempre faço bem para todo mundo, mas eu não consigo vencer na vida. Então nós precisamos de ter discernimento, irmãos, entender o que é fazer o bem verdadeiramente, amém? Já começa em não fazer o mal, glórias a Deus, não é verdade? Já começa por aí, não desejar o mal para ninguém, sabe? Uma certa vez, os discípulos, Tiago e João, né? Eles pediram para que Jesus mandasse fogo do céu e consumisse os inimigos. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Mandou consumir todos os inimigos. Às vezes dá uns negócios na nossa cabeça, é ou não é verdade, irmão? Às vezes dá uma vontade de mandar fogo do céu, é ou não é? Não é? João e Tiago eram humanos, igual a gente. Às vezes a vontade que dá, Deus manda fogo do céu e derrete aquela criatura. É assim ou não é? Mas na hora Jesus repreendeu, irmãos. Jesus falou assim: de que espírito vocês são? De que espírito sois? Então nós temos que verificar qual é o espírito que nos dirige. É o espírito da vingança, da raiva, da ira e etc e tal. Então Jesus repreende aquela atitude. E às vezes nós vamos encontrar, irmãos, nas religiões, a maldade nas pessoas, né? Eu coloquei um vídeo esses dias no meu Instagram. As pessoas mandam vários vídeos e a pessoa, pastor, comenta sobre isso, tal, tal, tal. E aí quando eu tenho um tempinho eu vou lá, gravo e comento. Uma senhora estava fazendo um trabalho num cemitério, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo no Instagram. Ela está fazendo um trabalho no cemitério para poder destruir a empresa de um concorrente, irmãos. Olha que coisa, não é? Então, aí você começa a questionar, a gente tem que fazer perguntas. A nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Nós não podemos viver uma fé alienada, uma fé iludida. Ah, não, é tudo bonito, tudo maravilha, é porque está falando de Deus, que é tudo bom. E não é assim. Você começa a ver as pessoas falando acerca dessas religiões, não, porque essa religião não faz mal para ninguém. Imagina se fizesse então. É ou não é? Ir num cemitério, ofereceu, né, um caixão, né, colocar ali a loja, a marca da pessoa, uma fita preta para bloquear tudo. Se isso é fazer o bem, irmãos, quem está entendendo isso? Não é? Então você vai encontrar situações assim. Mas Jesus, ele mostra o que é de fato e de verdade fazer o bem. E aqui no livro de Atos, o texto diz assim, ó, e vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré, aleluia, foi, coloca ali, ó, ungido por Deus com Espírito Santo e com o quê? Poder. Irmãos, isso aqui é fundamental. Você quer fazer o bem nessa terra? Sozinho a gente não consegue. A gente se cansa, humanamente falando. Você já deve ter escutado várias pessoas falar assim, ó, eu estou cansado de fazer o bem. Estou cansado de ser bonzinho. É ou não é? Não é verdade? Estou cansado de fazer tudo certo, vou fazer tudo errado agora. Mas por que a pessoa se cansa? Porque aquela bondade não é uma bondade que vem da força do Espírito Santo. A Bíblia diz que os jovens se cansarão, os meninos vão cair, os jovens se cansarão, se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, irmãos, há uma batalha espiritual.
E a gente tem que arregaçar as mangas, sair da zona de conforto, sabe? E fazer o que Deus nos pede para fazer. Só que a gente só consegue com a capacidade do Espírito Santo. Jesus fez o bem nessa terra. Mas como que ele conseguiu fazer o bem, sendo que ele era homem, ele era carne? Ele não veio nessa terra como Deus, irmãos. Jesus veio como carne. Jesus veio para sentir tudo aquilo que a gente sentiu, as dores. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve cansaço. Jesus ficou em momentos de aflição. A Bíblia diz que no Gólgota ele suou gotas de sangue. A ciência explica que quando uma pessoa chega nesse nível, é que ela está num estágio muito avançado de depressão, de angústia. E depressão e angústia, irmãos, não é uma frescura, não, é um mal que precisa ser combatido, só que tem que ser combatido da maneira certa. É uma doença espiritual, muitas vezes. É um espírito que traz uma tristeza, uma melancolia, e de repente a pessoa perde toda a força. Sabe, alguém que no passado derrubou o dragão, o leão, aquela pessoa que era dinâmica, não é verdade? De repente ela não tem força para nada, porque ela foi tomada por um espírito de melancolia. Então esse espírito tem que ser combatido. E como que Jesus venceu isso? Com oração. A Bíblia diz que posto em agonia, Jesus, irmãos, na Bíblia a gente encontra todos os remédios. Às vezes alguém aqui está passando por um estado de agonia tão grande, pastor, eu vim aqui, eu preciso me livrar da depressão. Eu estou numa pressão interna, uma pressão na minha mente, na minha casa, no meu trabalho, eu estou numa agonia tão profunda. Jesus viveu isso, irmãos. E como que Jesus venceu isso? A Bíblia diz que quando ele foi posto em agonia, ele orava com mais intensidade. Tem pessoas que quando a situação fica crítica, ela aumenta a dose do remédio. Não estou dizendo que é errado tomar remédio, mas as pessoas são assim, o ser humano é assim. Ela aumenta a dose do calmante, eu vou tomar esse calmante, está muito fraco. Você pode tomar o seu remédio, fazer o seu tratamento, seguir a orientação da medicina, mas errado é não orar como se deve. Errado é não aumentar a dose e a intensidade da oração. Quem está compreendendo isso? Então vão existir momentos, meus amados, que na vida, nas batalhas que enfrentamos, se você ora, vamos lá, 10 minutos, você vai ter que orar 20. Se você tem o hábito de orar 1 hora todo dia, você vai ter que orar 2. Quer dizer, dependendo do grau da luta que a gente enfrenta, a nossa oração tem que ser maior. Amém? Então Jesus, ele vai nos ensinar, e a gente só consegue, amados, fazer o bem através do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo da nossa vida? Fortaleza. Ele não nos deu um espírito de medo, irmãos. Não tenha medo. Quando Deus te dá uma palavra, te dá uma direção, não tenha medo. Às vezes o medo bloqueia a bênção de Deus na vida de muita gente. A pessoa tem a palavra, ela tem a clareza, ela tem a revelação. Pastor, mas eu não tenho recurso. Mas você tem a palavra. Coloca o pé, Deus estende o chão para você. A vida de fé é assim. Amém? Às vezes nós não precisamos de recurso. Nós precisamos ter a palavra. Se você tem a palavra, você age e Deus começa a fazer. Deus chama aqueles que não são, aqueles que não têm, sabe? Aqueles que, as coisas loucas para confundir as sábias. Quem está compreendendo isso? Então é pelo poder do Espírito Santo, Espírito de fortaleza, Espírito Santo e com poder. Continue ali, meus amados. E viveu. Olha só, olha aqui para o pastor Helder, não foi um momento, irmãos, não foi um momento, repita assim comigo, foi uma vida. Jesus viveu fazendo o bem, não foi só um momento na face de Jesus, não, estou vivendo meu momento com Deus, aleluia, esse momento tem que ser para toda a vida, irmãos. Eu estou vivendo uma fase com Deus. Não é uma fase, é uma vida. Esquece fase, irmãos, porque quem vive fase, pode ser que lá na frente já não esteja mais com Ele. A vida de fé não é uma fase, é uma vida.
A pessoa que não entende isso, ela vai ver altos e baixos. E a vida dela tende a piorar cada vez mais, cada vez mais. É o que eu ensino aqui para as ovelhas. A partir do momento que você decidiu viver pela fé, não tem mais volta. O meu justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então não recue, amém? Jesus viveu fazendo o quê? O bem. E curando todos os que estavam dominados pelo diabo. Aleluia. Irmãos, e existem muitas pessoas que estão dominadas pelo diabo. E pessoas que a gente nem imagina muitas vezes. Às vezes dentro de casa, às vezes é um filho, às vezes é alguém que está se isolando, né? E ela está ali prestes a cometer uma loucura e ninguém nunca sabe. Mas a pessoa faz uma loucura e tal, né? O inimigo é tão persuasivo, ele entra na mente, no coração, a pessoa vai lá, faz uma loucura, de repente a pessoa fez a loucura, o diabo faz o quê? Sai e deixa a pessoa colher os frutos. É assim ou não é que acontece muitas vezes? Ele vai lá e sai, e ele deixa a pessoa se arrebentar sozinha. Mas por que ela tomou tal decisão? Porque ela estava dominada pelo diabo. E quantas pessoas estão sendo dominadas pelo diabo? Hoje em dia, você vê como que eu posso dizer, esse politicamente correto, irmãos, nesse mundo, isso é uma chatice. É ou não é verdade? O negócio de politicamente correto é uma chatice, irmão. E sabe por que usa isso? Para poder tolher a opinião das pessoas, a personalidade das pessoas. Jesus não prestava continência para tudo, não. Tinha hora que Jesus ia lá e virava a mesa, irmão. Quem está entendendo isso? Né? Jesus não era só o cordeiro que dizia amém para tudo, ele foi levado como uma ovelha muda ao matador, ele foi levado como uma ovelha muda, mas existiam momentos na vida de Jesus que ele chegava e virava a mesa, ele não estava nem aí para a opinião dos outros, estava nem aí. Uma certa vez, na casa de Simão, uma mulher começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Ela derruba o perfume, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, e a Bíblia diz que ela enxugava com o cabelo. E aí começou a falar na mesa, se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Aí Jesus chega no Simão e descasca ele: ô Simão, eu entrei na sua casa, você não me ofereceu o ósculo santo, mas essa mulher não tem deixado de beijar os meus pés. Por quê? Porque ela era uma pecadora. A Bíblia fala pecadora que ungiu os pés de Jesus. Às vezes os pecadores fazem mais por Jesus do que os dentro de casa. Você vai encontrar, irmãos, pecador que faz mais a vontade de Deus, que está se convertendo, que está voltando para Deus com toda a força, do que às vezes alguém que está na igreja há muito tempo. Então Jesus fala: eu entrei na sua casa, você não me ofereceu nem ósculo. O que é o ósculo? É o beijo, o ósculo santo, né? E essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Você não me ofereceu lavatório, né, para lavar os pés, e essa mulher tem lavado os meus pés com a lágrima. Agora eu fico imaginando, irmãos, imagina o clima que ficou naquela mesa, irmão. Já pensou você na mesa, você é convidado, você recebe o convite para ir comer na casa de alguém, e de repente você abre a sua boca e diz umas verdades no meio da mesa, irmão. Eu creio que aquela comida desceu quadrada. É ou não é verdade? Se Jesus vivesse nessa época, irmãos, não é? Então as pessoas, né, às vezes você vê pregadores com medo de libertar as pessoas por causa da opinião dos outros. Aí você começa a ver esses lugares, esses terreiros, essas feitiçarias, você começa a ver a igreja disso, daquilo, outro, disfarçada de bondade, não, porque a gente só faz o bem. Aí você encontra a mulher lá no cemitério fazendo um trabalho para destruir a empresa de um concorrente, irmãos, e a igreja tem que ficar quietinha e não falar nada. Pelo amor de Deus. Não, mas eu não posso, eu tenho que estar bem com todo mundo. Que bem com todo mundo? Eu tenho que estar bem com Deus.
Amém? Eu tenho que estar bem com Deus. Não tem como agradar todo mundo, irmãos. Não tem. Não é? A gente se esforça para fazer tudo correto, para fazer tudo e tal. Não tem. Esses dias, meu filho, quarta-feira, eu pregando. Eu falei, e aí, Bel, tá tranquilo os comentários? Ah, pai, tinha uma galera te chamando de canalha. Falei, meu Deus do céu. Enfim, mas vou deixar de pregar por causa dessa galera? Não vou, irmão. Eu vou pregar o evangelho. Diga a glória a Deus. Eu vou pregar. Canalha é fichinha. Chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Não é? Então, assim, eu não vou deixar de pregar o evangelho por causa da opinião das pessoas. Mas como que eu vou conseguir viver isso, pastor? Se eu tenho uma mente muito forte? Tenho, graças a Deus. Mas por que eu tenho essa mente forte? Porque o Espírito Santo está sobre a minha vida. E você tem essa mente forte. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre você. Então não deixe a opinião das pessoas te acovardar, irmãos. Não deixe a opinião, porque aí a igreja fica acuada, passiva, e você começa a ver o mal dominando. O mal dominando lá fora, oprimindo as pessoas. Quer dizer, e Jesus viveu fazendo bem. Olha só, e muitas vezes para a gente fazer o bem nessa terra, nós vamos ter que, dar a nossa cara a tapa. Ai, pastor, mas vão deixar de me seguir no Instagram, vão deixar de te seguir no Instagram, irmão, saber. Vamos deixar de me ouvir. Irmão, quem tem ouvido para ouvir, vai ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que nos últimos dias, as pessoas amontoariam doutores da lei, que pregassem segundo as suas concupiscências, segundo o que elas querem ouvir. Mas nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Quem está entendendo isso? Amém? Então Jesus viveu fazendo o bem e curando todos os que estavam, vamos lá, dominados pelo diabo. E por que Jesus fazia isso? Vamos ler em voz alta, meus amados. Porque Deus estava com ele. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus está com você. Amém? Olha só, meus amados, nós fomos chamados para fazer o bem. Amém? E vou dizer uma outra coisa para você. Às vezes você está na maior das intenções, não é? Você vai estar fazendo bem para alguém, mas a pessoa às vezes vai estar com o coração tão contaminado, que aquele bem que você está fazendo para ela, ela está achando que você está fazendo uma maldade. Acontece ou não acontece? Que olha só, você vai fazer o bem para alguém, e a pessoa ainda vai reclamar. Acontece isso ou não acontece? Não se canse de fazer o bem. Tem um barulhinho de telefone ali, qualquer coisa o obreiro ajuda ali. Tá bom? Dá certo ali o Pedro. O Pedro fez faculdade em Harvard de como desligar. Hein, Pedro? Ajuda a irmã ali. Glória a Deus. Especialista, hein, Pedro? Tem até o diploma lá, né, Pedro? Mas voltando aqui, meus amados. Então, olha só. Só vamos conseguir fazer o bem pelo poder do Espírito Santo. Amém? E faça o bem, irmãos. Ainda que as pessoas te critiquem por fazer o bem, ainda que as pessoas te apedrejam por fazer o bem, é melhor ser criticado por fazer o bem do que por fazer o mal. Você concorda comigo? É melhor ser apedrejado por fazer o bem, por fazer o que é certo, do que por fazer o que é errado. Quando você é apedrejado por estar fazendo aquilo que é certo, a sua consciência não pesa, você dorme tranquilo. Amém? Agora, quando a pessoa está sofrendo pedrada por causa de pecado, por causa de maldade, aí é pedrada, é consciência pesada, alma angustiada, não compensa, irmãos. Então faça o bem através do Espírito Santo, porque Deus era com ele e Deus é contigo. Só mais um versículo eu vou dar aqui para você. Romanos capítulo 15, versículo 13. Pode colocar na NBV, tá, Gorete, por favor? Romanos 15, o versículo
13. É isso mesmo? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia também. Na NBV. Romanos 15, 13. NBV. Olha só. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz. Amém? Enquanto creram nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele. Olha só, irmãos, o que é transbordar em esperança num mundo tão perverso? Como que a gente, né, a pessoa fala assim, pastor, como que eu vou transbordar em esperança se eu só ouço má notícia, eu chego dentro de casa, é uma opressão, né? É o casamento que não está bem, é a sociedade, enfim, são problemas. Como que eu vou transbordar de esperança no mundo do jeito que está? Olha só, transborde de esperança nele, em Jesus, vamos ler em voz alta? Mediante o poder do Espírito Santo. Com o Espírito Santo você tem esperança, você transborda de esperança. O mundo está caindo, 1000 estão caindo do seu lado, você está aqui, ó, 10.000 à sua direita, opa, e você vai, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Assim que o missionário canta, nesse caminho eu não desisto, e você vai até o fim, e você não olha para trás, e você não perde a esperança, ainda que no mundo não haja esperança nenhuma, mas no Espírito Santo tem esperança, irmãos. A gente só tem esperança no poder, mediante o poder do Espírito Santo. Quem está compreendendo isso? E aí o versículo 18, tremendo, hein? Eu não ia dar esse versículo aqui, mas Deus está dirigindo. Eu ia já direto para o 18, mas Deus é bom, né? Olha só, não me atrevo a julgar quão efetivamente ele usou os outros. O Paulo estava falando da igreja dos outros, do ministério dos outros, e estava dizendo, não me atrevo a julgar o quanto ele usou os outros. Meu irmão, Deus usa quem ele quer, amém? E deixa Deus usar. Agora o povo tem uma mania de querer dar pitaco, é ou não é verdade? O povo tem uma mania de querer saber mais que todo mundo. Meu irmão, se alguém está sendo usado por Deus, Deus abençoe, que seja usado. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Paulo, irmãos, ele era tão sábio, ele fala assim, ó, eu anunciei o evangelho, não onde Jesus Cristo já estava posto. Como assim, pastor Helder? Onde a pessoa já tinha sido evangelizada, Paulo não evangelizava sobre, né, não edificava sobre o edifício alheio. Às vezes acontece, irmãos, não é? A pessoa não quer ir no mundo ganhar almas, não, vou pregar para os crentes. Não tem que pregar para o crente, irmão. Eu não tenho que chegar para a pessoa da outra igreja, Deus, eis que o Senhor manda me dizer que você vai se desligar lá da sua igreja e você vai vir para a minha igreja. Para com isso. Se a pessoa está bem lá na igreja dela, não é? Está pregando o evangelho, tem que buscar a igreja que prega o evangelho, que prega a salvação. Mas chegar aqui, ó, você vai sair da igreja, você vai vir para cá, não, irmão. É a mesma coisa que pescar no aquário. Nós não temos que pescar no aquário, nós temos que pescar onde? Onde os pecadores estão. Quem está entendendo isso? Então Paulo ele fala isso, não critico os outros, mas uma coisa eu sei, Deus me usou para ganhar, não os que já estavam ganhos, não os cristãos, não os judeus, mas os gentios, não é? Continue ali, Gorete, para mim, por favor. E como que ele ganhou os gentios, meus amados? Pelo poder de sinais e maravilhas, continue ali, ó, por meio do poder do Espírito de Deus. Olha, isso aqui é mais forte ainda. Aleluia, aleluia. Vamos ler em voz alta, igreja. Desse modo eu preguei o evangelho completo, vai lá, de Cristo por todo o caminho. Como que nós vamos ganhar, irmãos,
aqueles que não são da fé. Os que são da fé, Deus abençoe, que continuem, seja aqui na Igreja da Graça, em qualquer igreja aqui no Rio Grande do Norte, ou no Brasil. Mas existem muitas pessoas que ainda não estão trilhando o caminho da fé, que ainda não estão firmadas com Deus, que estão perdidas, não é verdade? E nós só poderemos ganhar essas pessoas, não é com argumentos não, irmãos, é pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, tem coisa que eu posso trazer a melhor pregação, e eu não tenho poder para convencer ninguém. É como o pastor Jaime sempre ensina, nosso líder, né? É o nosso pastor líder, ele sempre ensina. A gente prega, mas quem fala aos corações é o Espírito Santo. É Deus que fala. Nós não podemos, irmãos, eu não tenho o poder de fazer o papel de Deus na vida. Você tem que fazer, e tal. Não, quem faz é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Então você vai encontrar pessoas controladoras, que quer controlar a vida dos outros. Você vai encontrar pessoas que usam o altar para ficar mandando direto, indireto. Não, nós temos que usar o altar para pregar a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então Paulo, ele pregou a Jesus Cristo por todo o caminho, não com palavras persuasivas, mas na demonstração da virtude e do poder. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta, é o que nós lemos ali, volta um pouquinho, acho que é o 19 mesmo, desse modo, eu preguei o quê? O Evangelho completo. Amém? Pastor, tem igreja que não prega o Evangelho completo. Deixa eles lá. Mas nós pregamos o Evangelho completo. Amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Essas reuniões de sexta-feira, amados, eu louvo a Deus que o povo já está pegando uma consciência de estar aqui na sexta-feira. E qual que é o propósito de estarmos aqui na sexta-feira? De invocar o poder de Deus, de invocar o poder do Espírito Santo. Amém? Esse é o propósito, não é? Sexta-feira é um culto diferente dos demais. Eu lembro quando eu fazia o meio-dia aqui, alguém participou das reuniões do meio-dia? Não é? Alguém pegou o início do culto do meio-dia, que ficava cheio aqui a igreja, meio-dia era tudo é um momento, né? E nós fizemos várias campanhas. Uma vez eu senti de entregar na igreja, irmãos, um pão torrado. Quem lembra daquele pãozinho? Né? Irmão, aquilo fez estrago no inferno. É ou não é verdade? A Dani está aí? Cadê a Dani? Eu vi ela, cadê a Dani? Chama a Dani aqui para mim. Chama a Dani aqui. A Dani foi liberta nessa campanha, irmãos. Cadê ela? A Dani, cadê ela? Está ali, né? Está por aí? Foi comer uma coxinha lá? Foi tomar um café? Foi beber uma água? A Dani não bebia água, irmãos. A Dani veio desses negócios bem, né? Ela vai estar aqui, eu falo com ela. Já estou fazendo, mas hoje ela está abençoada. Ela bebia sangue. Teve uma vez, eu levantei 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, eu levanto cedo. Meu despertador é cedo, 5 horas da manhã, já estou em pé já. Não preciso de despertador. E aí eu levantei, já fui orar, ler a Bíblia. Está ali a Dani. Vem cá, Dani. Aí, Dani. A Dani foi liberta nessa. Hoje já está bem, né, Dani? Vem cá. Sobe aqui, Dani. Você nem sabia que eu ia te chamar, né, Dani? Nem eu. Não estava nada programado, não. Foi o Espírito Santo. Vem cá, Dani. A Dani é uma benção, irmãos. Olha só. Né? Estava falando do povo daquela campanha do pãozinho torrado. Lembra, Dani? Lembro. Que Deus abençoou você. Amém. Né? E a Dani, quando ela chegou aqui, a primeira vez que eu orei por ela,
Era 5 horas da manhã, eu acordei. E aí eu estava meditando na Bíblia, tal. E aí veio uma palavra, como que é a palavra que me deu? Que Deus deu? A lei do Espírito e da vida me livrou da lei, do pecado e da morte. E eu escrevi no meu caderno, nesse esboço aqui, só que eu vou trocando as páginas e vou guardando, as minhas pregações eu vou guardando, né? E aí eu escrevi, e aí eu meditei em outros versículos, eu cheguei aqui pela manhã e preguei, só que esse versículo eu não tinha pregado, não preguei ele. E aí a Dani estava nesse culto, ela pediu oração, não sei se você lembra desse dia, Dani, não é? Aquele dia foi pesado, e aí ela estava no culto, ela veio pedir oração para mim, pastor, ora por mim, estou assim, tal, e fiz a primeira oração por ela, não aconteceu nada, foi numa quarta-feira, né, Dani? Tu lembra, né? Não tem como esquecer. Glória a Deus, não tem como esquecer. E olha só, virei minhas costas, ela falou, pastor, ora por mim. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, estou com vontade de beber sangue. Eu quase dei uns 3 passos para trás, ó. Dani, aquele dia você me deixou com medo, filha? Falei, meu Deus do céu, vai tomar meu sangue aqui. Oi, Dani? Pastor Paulo falava a mesma coisa. Pastor Paulo falava a mesma coisa? Irmão, mas sério mesmo, deu um gelo, um frio na barriga, eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que estava eu, quem estava aqui era o Lisandro, o pastor Fábio na época e tal. Aí eu perguntei, mas por que você quer beber sangue? Aí ela me respondeu nessas palavras, eu nunca esqueço. Porque é uma lei que está dentro de mim. O que eu tinha meditado de manhã? A lei do Espírito e da vida me livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. E eu não tinha pregado esse versículo. E na hora eu falei, então, isso aqui é para você. Na hora que eu mostrei os esboço para ela, manifestou um espírito chamado Leviatã, mas revoltado, né? E de lá para cá começou o processo de libertação na vida da Dani. Às vezes ela me ligava 10 horas da noite, pastor, fala Dani, onde você está, minha filha? Pastor, estou aqui no cemitério. Meu Deus, o que você está fazendo aí, Dani? Não é, Dani? E de lá para cá, como está a sua vida agora? Graças a Deus, bem, pastor. Até o semblante é outro, né? Mudou. Glória a Deus. Você vê, e a Dani começou a participar nos cultos de libertação. Foi batizada com o Espírito Santo, né? Então essa é uma ovelha muito preciosa que Deus, né, tem nos permitido pastorear. E está sendo transformada, né, de glória em glória. Mas a principal batalha, né, Dani? Você venceu. Você ficou quanto tempo nos terreiros? 42 anos. 42 anos. Isso. Que coisa, Dani. Ai, hoje em dia, meu Deus do céu. Eu oro para poder amanhecer o dia mais rápido e chegar na igreja. Glória a Deus. E não tenho pressa de ir embora. Amém. Tá bebendo água? Toda hora. Café. Eu lembro que a Dani não tinha esse negócio de tocar. Não podia, ela tinha esse negócio de tocar, né? Tu não gostava de tocar nas pessoas, como que é? Nem tocar e nem tampouco deixar ninguém ficar nas minhas costas. É, né? Não. Quer dizer, se eu fizesse assim, Nossa, já voava. já dava um cruzado no pastor aqui. Mas você vê, mas por que ela falava isso? Porque lá na religião que ela veio, não é? Existiam trabalhos. Como que é, Dani? De resistir a um trabalho de toque. Como que é esse Eu já trabalho cansei, de gente, esse ano passado, tá? Pelo amor de Deus. Eu já fiz um trabalho que é só assim tocar na pessoa. E aí, que O que último acontecia com a trabalho que eu pessoa? fiz foi até com um cachorro. Eu nunca, gente, nunca jamais vou esquecer isso. Tinha uma pessoa que veio me procurou para poder pedir esse trabalho. Só que esse trabalho, a pessoa queria que a outra pessoa fosse à falência, né? Aí pediu um trabalho. Do jeitinho que a pessoa pediu, a gente foi lá, somente tocou na pessoa. Aí quando a gente tocou na pessoa, aí acabou. Quer dizer, é como se no toque transmitisse uma maldição. Às vezes você está lá na fila do mercado, alguém vai lá e toca em você. Você acha que não é nada, mas às vezes é alguém que está fazendo um trabalho, não é?
E a pessoa que não tem a cobertura espiritual, ela começa a viver coisas que ela não entende por quê. Mas hoje a Dani está liberta, para a glória de Deus, está Até evangelizando. não quero mais. Bebe água até não quer mais. Mas eu amo mais é chocolate. Chocolate. E às vezes ela traz um chocolate e os doces, Dani, está fazendo os doces? Pastor, eu tô, mas agora eu tô de castigo. Está de castigo, Dani. Por que você está de castigo, Dani? Dani, engraçado. Porque para eu poder parar de comer chocolate. Aí eu Então tive que- para, mulher. Volta para o castigo. Deus abençoe, Dani. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela? Amém? Então, irmãos, olha só. E ela foi liberta para a glória de Deus, né? Eu lembro que a Dani chegou aqui, ela queria bater em todo mundo na igreja. Hein, Dani? Ninguém podia tocar nela. Às vezes minha esposa atendia a Dani e eu falava, cuidado, bro. Hoje a Dani é uma bênção, sai para evangelizar, né? Ah, cadê o pessoal da melhor idade? Cadê a Emília? Cadê a Emília? Está aí a Emília? Hoje a Dani vai lá, é uma bênção na melhor idade, né, Emília? Às vezes ela vai com vocês lá, é uma bênção, né? Oi? Ela não gostava que ninguém abraçasse ela, né, Dani? Ô, Dani, posso falar também outra coisa que você falou para mim que não gostava? Se eu falar, daí você... Oi, Dani. Mas quando você era da outra época. Hoje não, aquela Dani já não existe mais. Olha só, o novo nascimento é isso, irmãos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez, né? A Dani fala assim, pastor, não gosto de velho. Mas por quê? Mas tinha um propósito. Porque lá, né? Olha só, irmãos, olha só, isso tem um significado espiritual. Nesses lugares, nessas casas de religião, os espíritos não gostam de velho. Quando você vai ver sacrifício, né? Você já ouviu alguma vez no jornal, né? Vovó de 98 anos foi sacrificada. Alguém já viu isso? Você não vai ver isso. Mas eles sacrificam o quê? Crianças. Sacrificam crianças. Quem está entendendo isso, irmãos? O foco do inimigo, o maior foco, está em todos, na humanidade. Mas ele quer as crianças. Aqueles que têm o coração puro. Às vezes você vê crianças sumindo e tal. Às vezes tem casos que é sacrifício, rituais que são feitos. Quem está entendendo isso? Não é? Então o trabalho, meu amado, minha amada, de libertação é isso. As campanhas que fazemos, você vê, vai explicar para alguém, vai explicar para um reformado da vida, um apologético reformado, do pão torrado de Gideão, ele vai falar que você é um herege, é ou não é verdade? Mas assim, quem participou, eu lembro que nós fizemos a campanha da sombra, que alguém participou da campanha da sombra? Não é? A gente apagava tudo a luz aqui, botava a sombra, e na hora que ia passando a sombra, onde tinha coisa ruim, manifestava. Vai explicar para um reformado, né? Para um puritano reformado isso aí, ele vai falar, vocês são tudo herege, isso aí é uma heresia. Mas Jesus não cuspia no chão e fazia lodo? É ou não é verdade? Teologicamente, qual que é a fundamentação disso? Cuspir no chão e fazer lodo? Não tem, não é? Não tem. E ainda começaram a chamar Jesus, olha só, falaram que Jesus tinha demônio. E sabe qual foi a resposta do cego? Olha, se ele tem demônio ou não, se ele é de Deus ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Contra fatos não há argumento, diga glória a Deus. Então a gente não tem que estar preocupado, irmãos, com o que os outros vão falar. Eu não vou deixar de agir a minha fé por causa de opinião dos outros. Jesus foi vítima de opinião, né? Taxaram Jesus de tantas coisas, que ele não era de Deus, que ele tinha demônio, que ele expulsava os demônios por Beelzebul, mas o que eu quero que você entenda? O cego estava enxergando, o morto estava ressuscitando, aos pobres era anunciado o evangelho, amém? E aquele que foi criticado por todos, pelo mundo, entregou a vida,
Geralmente quem critica, irmãos, não faz nada. Os críticos não fazem nada, irmãos. A verdade é essa. E além de não fazer nada, criticam e julgam quem faz. Mas nós não estamos preocupados com a crítica. Nós estamos preocupados em pregar o Evangelho. Amém?